naquela noite, os cavalos voltaram sozinhos, mas não vieram vazios. No coração das Campinas gaúchas, entre o farfalhar do capim e o silêncio das madrugadas frias, vive uma das histórias mais marcantes do folclore brasileiro. Uma lenda de injustiça, mistério e milagres. Hoje vamos reviver a noite em que os cavalos voltaram sozinhos e trazer à luz a presença invisível do negrinho do pastoreio. Se essa história já fez o frio subir pela sua espinha, fica comigo, porque o mais arrepiador vem agora. E já se inscreve no canal para mais lendas do folclore. Quer dizer, se é lenda ou não, eu também não sei. Aliás, ninguém sabe. As Campinas gaúchas se estendem como um mar de capim dourado, ondulando sob o vento frio da noite. O horizonte parece não ter fim, e a lua, quando aparece, ilumina a paisagem como um farol solitário no meio de um oceano de terra. Não há muros, não há ruídos, apenas o som distante do vento atravessando as coxilhas e o farfalhar lento da vegetação. Naquele silêncio profundo, qualquer passo, qualquer respiração, parece ecoar por quilômetros. É um lugar belo e vasto, mas também carregado de uma solidão que aperta o peito. Uma solidão onde histórias antigas encontram espaço para se enraizar e nunca mais partir. O negrinho do pastoreio era apenas um garoto, órfão, sem família e sem direitos, vivendo sob as ordens de um patrão rico e temido na região. Não recebia salário, apenas comida e um canto para dormir no galpão ao lado dos arreios e ferramentas. O patrão o tratava como parte da propriedade, tão útil quanto um cavalo, tão descartável quanto um arreio velho. Apesar disso, o menino trabalhava com dedicação, cuidando do gado, limpando a estrebaria e vigiando as tropas. Ele conhecia cada trilha da campina, cada sombra que o luar projetava, e tinha um jeito especial com os animais. Mas, para o patrão, nada disso bastava. Naqueles tempos, respeito não se conquistava com bondade, e para o negrinho, cada ordem cumprida era apenas mais uma prova de que a vida podia ser obedecida, e ainda assim injusta. Reflexão. Nem toda obediência nasce do respeito. Às vezes, nasce do medo. Era início de outono, quando o patrão decidiu exibir sua tropa de cavalos mais valiosa. Animais fortes, de pelagem lustrosa, treinados para vencer corridas e impressionar visitantes. Confiou ao negrinho a tarefa de conduzi-los pelas campinas e mantê-los em segurança até o amanhecer, quando seriam apresentados. O menino, acostumado a cuidar dos animais, partiu ao entardecer, guiando-os com firmeza. O vento frio soprava e o céu se tingia de laranja e roxo antes de mergulhar no breu. Os cascos ecoavam no campo aberto como um tambor distante, ritmando a noite. Para ele, era apenas mais uma jornada, mas, sem saber, cada passo daqueles cavalos o aproximava de um destino marcado pela injustiça e pelo sobrenatural. A noite avançava tranquila e o negrinho seguia vigiando a tropa, guiando os cavalos para um descampado onde poderiam descansar. A lua estava alta, prateando o campo e revelando cada curva do terreno, mas bastou um instante de distração. Talvez o som distante de um animal, talvez o vento mudando de direção, para que tudo mudasse. Um estalo seco quebrou o silêncio, seguido por um tropel repentino. Assustados, os cavalos dispararam na escuridão, como se perseguidos por algo invisível. O negrinho correu, gritou, tentou segui-los, mas logo a campina engoliu o som dos cascos. Quando o pó baixou, não havia mais sinal da tropa. Ele sabia que perder aqueles animais não era apenas um erro, era uma sentença. E o caminho de volta, naquela noite, parecia mais longo e pesado do que nunca. Quando o negrinho voltou sozinho, com a roupa empoeirada e o olhar baixo, o patrão não precisou ouvir muitas explicações. Bastou perceber que a tropa não estava ali para que seu rosto se fechasse num misto de ódio e humilhação. Para ele, a perda dos cavalos não era apenas prejuízo, era afronta. Gritou, acusou o menino de descuido e preguiça, sem sequer considerar a possibilidade de um acidente fora de seu controle. No calor da ira, as palavras viraram ameaças, e as ameaças logo se transformaram em algo pior.
a promessa de um castigo que marcaria para sempre a história daquela noite. O negrinho silencioso sabia que não havia defesa possível. Naquelas terras, a palavra do patrão era lei. E a lei, naquele instante, pedia vingança. Sem dar tempo para explicações, o patrão ordenou que o negrinho fosse amarrado e, levado até um enorme formigueiro, escondido no mato ralo. As mãos ásperas dos peões o arrastaram pelo campo, enquanto a lua iluminava seu rosto imóvel. Não havia lágrimas, apenas um silêncio resignado. Ali, no meio da terra revolvida, o menino foi jogado entre os montes de areia viva. As formigas cortadeiras, em fúria, cobriram seu corpo em segundos, mordendo sem piedade. O patrão, de longe, observava, não como quem castiga, mas como quem deseja apagar. Deixaram-no ali, sozinho, acreditando que o amanhecer não o encontraria respirando. Mas nas campinas, o que se abandona ao vento pode voltar, guiado por algo muito maior que a justiça dos homens. Depois que o patrão e os peões se afastaram, a campina mergulhou num silêncio que parecia sufocar o próprio ar. Nem o farfalhar do capim, nem o canto distante dos animais noturnos. Nada. Era como se a noite inteira tivesse parado para assistir. A lua, alta e fria, derramava sua luz sobre o corpo imóvel do negrinho, e o tempo parecia se alongar-se em minutos ou horas. Para quem olhasse de longe, aquela cena poderia ser apenas mais um pedaço da paisagem. Mas havia algo diferente. Um peso invisível no vento. Um chamado que corria pelas coxilhas. Naquele silêncio, algo estava se movendo. Não era barulho, era presença. No meio da madrugada, o silêncio começou a ser quebrado por um som distante. O compasso ritmado de cascos cortando o campo. Primeiro fraco, depois cada vez mais próximo. Das sombras da campina, surgiram os cavalos, perdidos, correndo em perfeita ordem, como se fossem guiados por mãos firmes e invisíveis. Os animais avançavam com tranquilidade, sem sinais de cansaço ou medo. Seus olhos refletiam a luz da lua, e entre eles parecia haver um espaço reservado, como se alguém cavalgasse ali, mas não pudesse ser visto por todos. Sem que ninguém conduzisse, a tropa seguiu direto para o galpão, obedecendo a um comando que não vinha deste mundo. Ao amanhecer, o patrão foi avisado de que a tropa estava de volta. Achou que fosse trote. Mas, quando entrou no galpão, encontrou cada cavalo exatamente no lugar onde deveria estar, limpos, calmos e intactos, como se nunca tivessem sumido. O choque não foi apenas pelo retorno dos animais, mas pelo detalhe que gelou sua espinha. Sobre a sela do cavalo líder, havia marcas recentes de alguém que havia montado durante a noite. E ele sabia. Ninguém da estância havia saído para procurá-los. Por um instante, o patrão sentiu um peso no ar, uma presença que o observava, mas se recusou a admitir. Afinal, como aceitar que o impossível havia cruzado o portão junto com seus cavalos? Naquela mesma manhã, enquanto o patrão ainda tentava entender o que via, um murmúrio percorreu a estância. Peões diziam ter visto ao longe a silhueta do negrinho do pastoreio montado em um cavalo baio, olhando fixamente na direção da casa grande. A figura estava ereta, serena, vestindo as mesmas roupas da noite anterior, mas sem um único sinal das feridas que as formigas deveriam ter deixado. Seus olhos escuros e profundos não transmitiam raiva nem medo, apenas uma certeza silenciosa. Antes que alguém pudesse se aproximar, ele virou o cavalo e sumiu na neblina que ainda cobria a campina. Ficou apenas o rastro dos cascos na terra molhada e o peso de uma verdade impossível de apagar. Depois da aparição, a estância inteira mergulhou num silêncio constrangido. Não havia gritos, não havia ordens. Até o patrão, antes tão imponente, evitava erguer a voz. Os peões trabalhavam, em passos lentos, como se qualquer barulho pudesse chamar de volta aquilo que tinham visto. À noite, ninguém se aproximava do campo onde o formigueiro ficava. Era como se o vento carregasse um aviso, e cada farfalhar de capim lembrasse que aquela terra agora tinha dono.
um dono invisível, mas presente. O respeito nasceu do medo, e o medo trouxe uma reverência que nem o tempo apagaria. Com o passar dos dias, a história da noite em que os cavalos voltaram sozinhos se espalhou pelas redondezas. Viajantes, tropeiros e vizinhos chegavam à estância não apenas para falar com o patrão, mas para visitar o lugar onde o negrinho havia sido deixado. Muitos acendiam velas, outros deixavam pequenos presentes, acreditando que ele poderia ajudar em causas impossíveis. O menino injustiçado se tornou símbolo de devoção e justiça. Quem perdia algo, quem precisava de um milagre ou buscava proteção, invocava o nome do negrinho do pastoreio com fé. E dizem que, quando o pedido é sincero, ele surge, montado em seu cavalo, trazendo de volta o que foi perdido. A lenda cresceu e com ela o respeito eterno por aquele que, mesmo injustiçado, voltou para provar que a verdade cavalga livre. Ainda hoje, há quem jure que, nas madrugadas frias das Campinas, o som de cascos ecoa ao longe, vindo de lugar nenhum e indo para lugar algum. Alguns afirmam ter visto, sob a luz pálida da lua, a silhueta de um cavalo com um jovem cavaleiro, passando silencioso como o vento. Dizem que ele não olha para trás, mas se o seu coração estiver em aflição, ele saberá. E se o pedido for puro, o negrinho do pastoreio pode deixar no seu caminho o que você tanto procura. Por isso, quando a noite cair e o campo estiver quieto demais, talvez seja a hora de ouvir com atenção. Pode ser apenas o vento, ou pode ser o som de um milagre se aproximando.